Na verdade, esse governo ele nunca começou, né? É um governo que já... Ele mesmo, o grupo político que chegou em 2023, nem ele imaginava que ia chegar. Então é um governo muito diferente de todos aqueles que a gente já conhecia. Nem ele imaginava que ia chegar, ele chegou e nunca governou. Ele passou 2 anos praticamente inventando o crescimento com endividamento e fazendo discurso contra o seu antecessor. Aliás, não parou até hoje. Discurso contra o seu antecessor, que significa, por exemplo, dizer que o problema dos juros era do presidente do Banco Central, 2 anos nessa conversa, e agora o presidente do Banco Central, que é deles, tem um juro mais alto ainda. Então são coisas, posso aqui discorrer em 10, 15, 20 exemplos desse tipo. É um show de horror. Nunca começou, eles achavam que iam durar 4 anos assim, e não durou, durou 2. Acabou. A gente já comentou isso aqui. Então, como acabou, o que você faz num regime presidencialista, que tem que cumprir o mandato do presidente? Se o sujeito não vai renunciar e a vida dele não acabar, o que acontece? Você tem que esperar. E você tem que esperar, como é essa situação que a gente está vivendo, que é uma situação inédita, até onde eu conheço, na história recente, em que você tem que ficar agonizando, né, acompanhando um governo diante de oportunidades que o mundo oferece, que são muito grandes. Inclusive, a gente vai falar sobre isso depois, eu imagino, quantas coisas o mundo está vivendo de mudança que seriam oportunidades para o Brasil. Mas, infelizmente, a gente vai assistir esse período todo num processo enfim, praticamente sem governo. Cada dia vai ouvir uma cretinice qualquer de um assunto idiota que vai ser replicado na imprensa em todas as manchetes. Alguma gafe. E enquanto isso, ou gafe, uma brincadeira do presidente e tal. Mas enquanto isso, o que é? Uma espécie de uma porca faminta solta na horta, você entende? Porque vai acabar, então vamos arrebentar o quanto a gente conseguir. Vide o rombo para dar um exemplo, no Previ. 14 bilhões de estouro na Previ. O que é isso? Isso aí é o que esses caras são, sempre foram. Um governo que não existe mais, todo aparelhado, contratando e gastando sem limite, colocando a inflação eu rezo, sinceramente, é só rezando mesmo para que a gente consiga um ambiente econômico minimamente sustentável para chegar até 2027, porque se você for avaliar tecnicamente, acho difícil a gente não ter que enfrentar alguma heterodoxia antes disso, porque a inflação está aí, os preços estão aí, o preço do ovo está aí, o preço de tudo está aí, isso aí é o que faz essas índices que se apresentou acontecerem. Não tem nada muito difícil de interpretar. O preço da comida, né? A dona de casa no supermercado vendo o show de horror que ela está vendo nos preços, e em alguns casos já específicos de desabastecimento ou falta regular de oferta de alimento, já é uma desorganização da economia que afeta as pessoas mais humildes que já estão cansadas de ouvir bravata do presidente e do governo dele. Então, assim, o que eu posso dizer para deixar as pessoas um pouco mais animadas? Pouca coisa. Começar a olhar para o futuro, pensar na própria vida, planejar a sua vida nos próximos 600 dias, porque não vai ser moleza, vai ser esse show aí de conversa mole, não vai ter nenhuma medida relevante de política pública para a gente considerar. Quem trabalha e constrói riqueza vai continuar trabalhando, construindo riqueza. Quem está investindo finge que esse governo não existe, continua investindo, e é isso que faz o Brasil continuar vivo, porque se não fosse essa turma, não tinha saída. Pois é, vamos falar sobre o preço do ovo daqui a pouco, sobre essas falas do Lula cada vez mais frequentes, né, que a imprensa tradicional trata como gafes, escorregões e outros adjetivos aí um pouco sutis, para falar o mínimo. Enquanto isso, eu quero registrar aqui, ó, Luiz Carlos falando de Osasco, Mário Lúcio Ferreira de Timóteo, Minas Gerais, Felipe Marcelino de Indaiatuba e por aí vai, todo mundo, ó, Palmas, Tocantins, tá lá a Trívia e muitas outras, ó, Camila de Pernambuco, mande aqui pra gente, participe da nossa transmissão. Quero mostrar agora um gráfico interessante que mostra como é que estavam as avaliações dos presidentes após mais ou menos ali 2 anos de mandato, que é o atual momento aqui do governo Lula. Então você tem na parte de cima desse gráfico, a parte azul é a aprovação, amarelo é o regular e a parte vermelha é a desaprovação. Os gráficos, as linhas ali superiores, são de presidentes que foram reeleitos ou fizeram o sucessor. Então tá ali o Lula 2, a Dilma 1, o FHC 1, o Itamar e o Lula 1. Todos esses com o símbolo verdinho ali do lado direito, que quer dizer que eles tiveram
depois uma continuidade, seja por reeleição ou por indicar o sucessor. Aí, mais ou menos ali no meio, você começa a ter uma predominância da barrinha vermelha, que é a desaprovação, e todos esses presidentes não se reelegeram ou não fizeram o sucessor. E aí vai aparecer o Bolsonaro, ali com uma rejeição de 40%, o FHC 2, que não fez o sucessor, o Lula 3, que está acontecendo agora, e aí a gente tem um ponto de interrogação, ou seja, o Lula está no meio desses presidentes aí, o Collor, o Sarney e lá embaixo o Temer, que acabou não disputando, né? Não foi candidato, e tinha uma rejeição muito alta também, apesar de a gente reconhecer aqui todas as reformas, né, que foram feitas naquele breve período do Temer. E aí, Luiz Felipe, fica essa pergunta, né? Pelo andar da carruagem, levando em conta esse cenário, a gente pode imaginar uma não continuidade do Lula, seja via tentativa